2 Pedro 1, 3 a 11. O título que eu coloquei aqui nessa reflexão é Características de uma igreja frutífera e operante pelo poder de Deus. Quais são as características de uma igreja frutífera, que é operante no poder de Deus, que conhece a Deus? Quais são as características? E a gente vai extrair algumas verdades desses versículos. Antes, eu vou só situar um pouquinho o livro. Pedro, a gente não sabe os destinatários da carta. Isso não fica claro. A gente sabe só os problemas que Pedro procura resolver e ajudar aqueles irmãos. A gente sabe que a igreja estava sofrendo ataques de falsos mestres. Bem interessante, a gente tem estudado em Tito, né? Ataques dos falsos ensinos. E essa foi a última carta de Pedro. Ele vai escrever mais à frente, a partir do versículo 12, que era a última carta que Deus já tinha revelado para ele, que ele estava prestes a morrer. E a gente percebe, né, a trajetória de Pedro. Pedro, que parecia tão aguerrido, na verdade, tão destemido, mas negou o Senhor, mostrou que era humano, fraquejou, pecou, mas se arrependeu, né? E Jesus tem aquele diálogo emocionante em João capítulo 21, que ele estava lá pescando, triste. Tem até uma música do João Alexandre que retrata de uma forma maravilhosa, que é Vou Pescar, que mostra toda a tristeza de Pedro cabisbaixo, dizendo, acabou. Mas Jesus vai lá, Pedro, tu me amas? E depois, apacenta minhas ovelhas. Então Pedro foi preso em Roma e saiu a condenação dele. Você é seguidor de Jesus? Então você vai morrer como o seu Jesus morreu, você vai morrer crucificado. Ele disse, não, por favor, não façam isso. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Pelo menos me coloque de cabeça para baixo. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo, a história conta. Antes, negou ao Senhor, mas ele foi crescendo nesse conhecimento e chegou na hora dizendo, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E ele morreu dessa forma tão severa. Obrigado, Rui. Muita gente querendo galardão, rapaz, que legal. Obrigado. Então, aí Pedro entregou a sua vida. Mas antes dele ser executado, ele escreveu essa carta preocupada com os falsos ensinos. E os falsos ensinos conduziam também a atitudes erradas. E ele ressalta o valor da palavra de Deus aqui para guiar os crentes na sua jornada, é importante. E ele ressalta também no capítulo 3 de que aqueles crentes deveriam continuar crescendo no conhecimento de Deus, preparando-se para a vinda de Jesus. Tem até a parte lá no capítulo 3 dizendo que muita gente dizia, Jesus vai demorar a voltar, Jesus não vai mais voltar. Aí ele dizendo, olha, as pessoas dizem isso, mas ele vai cumprir sua promessa. Esperem ansiosamente pela vinda do Senhor, demonstrando na vida de vocês esse conhecimento. E nesses versículos que a gente leu, Pedro ele fala que mesmo em meio a circunstâncias adversas, os crentes deveriam ter certeza da vocação, da eleição deles, porque eles iam entrar no reino de Deus, apesar de toda a dificuldade que eles iam enfrentar na sua jornada. Irmãos, Jesus nunca mentiu para nós. Jesus nunca colocou uma placa dizendo, olha, me sigam que vocês vão ter todos os problemas e dificuldades de vocês resolvidos. Ele nunca falou isso. Venha e pare de sofrer. Não sei se vocês já ouviram essa frase em algum lugar. Venha para Jesus que todos os seus problemas, está precisando de cura, você vai ter cura. Está precisando de prosperidade, você vai ter prosperidade. Apesar de Jesus fazer tudo isso, que Ele é misericordioso para conosco, mas esse não é o centro do Evangelho. Na nossa jornada, nós vamos ter dificuldades porque ainda estamos neste mundo. Ainda pecamos. E eu me lembro do próprio personagem Pedro. Vocês se lembram daquele episódio de João 13, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos?
Naquela época, aqui a maioria está de sandália, até eu estou à vontade aqui de sandália. Naquela época eles não tinham sapato. Então era muito comum nas longas viagens, se você fosse fazer uma visita para alguém, você sempre chegava com os pés sujos. E lá, o menor escravo, ou se a família fosse pobre e não tivesse condições de ter um escravo, o filho mais novo era o responsável por lavar os pés do visitante. Então aí que a gente vai entender Pedro, né? Quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, ele disse: não, tu não és escravo, eu é que tenho que lavar os teus pés. Mas Jesus disse: mas importa que eu lave os teus pés, porque senão você não tem parte comigo. Aí ele vai, aí Pedro todo, né, exagerado, né? Então não lava os pés não, né? Passa shampoo, sabonete, coloca logo no chuveiro. Aí Jesus fala o seguinte: olha, vocês já estão limpos. Ele não falou isso para os 12, Judas já tinha saído, ele só falou para os 11, que eram verdadeiros convertidos. Ele disse: olha, vocês já estão limpos, vocês só precisam limpar, senão os pés. Eu entendo ali a ideia, o paralelo que Jesus faz nessa comparação. Quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós fomos limpos. Mas nós ainda estamos nesse mundo, os nossos pés ficam sujando de vez em quando. E a gente precisa constantemente estar aos pés de Jesus, pedindo graça. Senhor, me ajuda a te conhecer mais e a demonstrar isso na minha vida. Então esse é o Pedro que escreveu. E aqui eu encontro 3 verdades, né? 3 características de uma igreja frutífera e operante pelo poder de Deus. Então a primeira verdade está nos versículos 3 e 4. Seu poder divino nos deu tudo de que necessitamos. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A primeira verdade de uma igreja que é frutífera e operante, que conhece a Deus, é que ela sabe que ela recebeu condições para fazer a vontade de Deus. O texto aqui vai dizer no versículo 3 que pelo divino poder Deus nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Deus nos deu poder para termos uma vida de piedade. A palavra piedade dá a ideia de uma atitude de devoção, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. E essa palavra poder é a palavra dinamis. Quer dizer, poder miraculoso. Alguns fazem até uma confusão, dizendo que essa palavra vem de dinamite. Não, é o contrário. Dinamite é que vem dessa palavra. Dinamite veio muito tempo depois, né? E a dinamite causa uma grande explosão e deriva dessa palavra, dinamis, que quer dizer poder miraculoso. Irmãos, Ele nos deu poder miraculoso para vivermos uma vida de piedade. A palavra piedade é Eusébia, vem de Eusébio. Já ouviram esse nome? Eusébio, né? Quer dizer atitude de devoção, vida santa. O que Pedro está querendo dizer? Se os destinatários foram os mesmos da primeira epístola de Pedro, aí a gente vai entender, porque quando Pedro escreveu para aqueles irmãos na sua primeira epístola, eles eram crentes das classes mais baixas da sociedade, haviam se convertidos, eram escravos, ex-escravos, pessoas que não tinham condições financeiras e que, ao abraçarem a fé, passaram a sofrer perseguição. Passaram a sofrer pelo fato simplesmente de seguir a Cristo. Num dos ensaios que eu estava aguardando a Pâmela, eu estava até compartilhando com o pastor Paulo, que eu estava terminando de ler, ainda não terminei, pastor, aquele livro, Torturado por Sua Fé, Harlan Popov, que ele fala do regime comunista, quando a URSS estava invadindo a Bulgária. Ele era um pastor e ele passou 13 anos e 2 meses sendo torturado, todos os dias. Em geral, eram condições subhumanas onde eles ficavam, cheios de percevejos, eles não conseguiam dormir,
e cerca de todos os dias, de 2 e 3 horas da manhã, vinha o torturador. A tortura era psicológica, era uma coisa que aparentemente é simples, né? Ele tinha que ficar de braços estendidos a uns 20 centímetros da parede e não podia se mexer durante horas. Se ele se mexesse, ele era castigado. Aí era castigado, sangrava, voltava, fica aí, até 5, 6 da manhã. Aí ia dormir naquelas condições sobre-humanas, mas tinha os percevejos e tal, e ele mal conseguia dormir, e só se alimentava uma vez por dia. 2 pequenos pedaços de pães e uma sopa rala, que parecia água com sal. Só isso. Essa era durante 13 anos e 2 meses, simplesmente porque era um servo de Deus. E ele contando daquilo e quantas vezes Deus deu forças para ele. Quantas vezes ele conseguiu uma Bíblia, lá era proibido, e tinha vezes que ele devorava as escrituras porque ele queria decorar, porque em breve sempre tinha várias inspeções na cela, então com certeza iriam aprender aquela Bíblia. Então ele queria decorar o máximo possível para que ele pudesse sempre se lembrar das verdades da palavra de Deus. Aqueles irmãos, né, se foram os mesmos destinatários, eles também estavam sofrendo, inclusive morrendo por causa da sua fé. Mas aqui Pedro disse, independente das circunstâncias, Deus nos deu poder sobrenatural para vivermos uma vida que agrada a Deus. Irmãos, não é pela nossa força. Não é, a gente tem estudado com o pastor Paulo, não é pelo legalismo, criando regras. A gente é muito fácil, né, de criar regras humanas. Se você cumprir essas regras, então você vai agradar a Deus. É relacionamento com Deus. Mas mesmo independente das circunstâncias, Ele nos dá poder. Não é pelo nosso braço, não é pela nossa força, porque senão, irmãos, nós vamos fracassar. É pelo poder de Deus. Me lembro que, não sei quantos ouviram falar, pelo menos na minha infância tinha aquele antigo desenho que hoje fizeram uma reformulação, aquele desenho Popeye. Não sei se vocês ficaram sabendo do Politicamente Correto no novo Popeye. O antigo Popeye, inclusive a mamãe usava esse artifício, eu gostava muito, né? Ela dava espinafre pra gente, pra ter força aqui, né? Aí eu comia, né? Queria ser forte, né? Aí tinha que comer, uma delícia, né? Não, é uma coisa boa, né? Mas aí a gente comia, né? Mas o novo Popeye, inclusive, é mais politicamente correto, né? A Olivia Palito não depende do Popeye, ela é independente, né? E ele tem uma criação, né, de espinafre orgânico. Olha, tá vendo? O pessoal tá falando, tá muito politicamente correto, tá muito sem graça, né? O pessoal tava falando. Mas é interessante que nessa ilustração, né, o personagem, ele comia espinafre, né, para ficar forte. Irmãos, o texto aqui, Pedro diz que somente podemos ter uma vida santa pela força que vem de Deus. É um dinamis, é um poder miraculoso, irmãos. É Ele que nos dá tudo para que possamos agradá-lo. É Ele quem nos habilita e nos dá meios para vivermos uma vida que agrada a Deus. Se você está aqui nesta noite se sentindo frustrado por estar caindo repetidamente em algum pecado, algum sofrimento, saiba que Deus nos chama e nos capacita a viver uma vida que agrade a Ele, independente das circunstâncias. E ele vai dizer mais adiante no versículo 4. Alguém pode ler novamente só o versículo 4? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o texto vai dizer que Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, e por elas Deus nos torna participantes da natureza divina. Esse texto não tem nada a ver
que nós seremos deuses. Não é essa a ideia aqui no texto. A ideia é que Deus nos deu condições para sermos coparticipantes da natureza de Deus e nos ajuda a lidar com os desejos da nossa carne. A palavra participante, coparticipante, é um termo que significa aquele que compartilha, aquele que é associado. Então, irmãos, na época de Pedro, o mundo da época dele era tremendamente imoral. E para muitos era impossível se viver uma vida santa. Os nossos dias são diferentes, irmãos. É interessante o pastor falando, né? A gente lê Oséias e disse, rapaz, tem muita semelhança, né? Nos dias de hoje. Naquela época era muito imoral, alguns pensavam que era difícil de agradar a Deus. Eu conheço casos, né, de pais que dizem o seguinte, a Bíblia diz que fornicação é errado, né? Mas eu prefiro que minha filha fique aqui com seu namorado, faça sexo aqui na minha casa, do que vá para um hotel e de repente pode ter problema. Pais cristãos. Porque sabe, né, que hoje é difícil, é complicado. A gente vive um tempo muito difícil. A gente pensa que o nosso tempo é o mais difícil. Como se os nossos irmãos das outras épocas não tivessem também as suas dificuldades. Mas Pedro, ele diz que Deus nos dá poder para sermos participantes, ou seja, para que nós possamos expressar nas nossas vidas que nós temos a natureza de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós vivemos de uma maneira diferente. É uma maneira diferente. Pelos méritos de Cristo, nós fomos chamados pela sua graça e Ele, pela sua infinita misericórdia, compartilha conosco o privilégio e o poder de sermos semelhantes a Ele pela sua graça, de podermos evidenciar Jesus nas nossas vidas, mostrarmos Cristo no nosso viver, na nossa forma de ser, irmãos. É um desafio, sim, mas se for pelas nossas forças, se você tentar pelas suas forças, é pelo poder de Deus. E o texto diz que Ele deu isso, está disponível para mim, está disponível para você. Nos dias de hoje, é fácil ser cristão, irmãos? É fácil. É fácil ser cristão lá onde você estuda? Tiram onda com a tua cara ou não? E tiraram muito pra mim. Lá na vizinhança me chamavam, né? Eu achava isso ruim. Né? Eu ficava mordido, o pessoal que jogava bola comigo. Dizia, ei pastor, oi aleluia, ô glória. Aí ficava assim, mas depois a gente se acertava e jogava bola, né? E a gente pensa que isso é uma grande perseguição, né? Mas às vezes nós somos coagidos na universidade, isso é verdade. No nosso trabalho, não é verdade? Ih, rapaz, que negócio é esse? Tua esposa não vai saber, rapaz, só entre a gente aqui, só uma charada, rapaz. Ninguém precisa saber, mas eu sou... Aí eu sou da igreja, né? Diz essa aí, coloca a religião, não diz que é por causa de Cristo, né? Mas eu sou da igreja. Ih, rapaz, o pastor Paulo nem vai saber, rapaz. Irmão Cláudio, que é diácono, não vai ver não, rapaz, só entre a gente. Não é fácil, irmão. Nós temos os nossos desafios. Nós temos os nossos desafios. Mas Deus nos deu condições para sermos santos. Para transpirarmos, eu usei essa expressão aqui, transpirarmos Deus em nossos poros. Coloquei essa ilustração. As pessoas veem Jesus em você? É uma pergunta que eu me faço. Será que as pessoas enxergam Jesus? Eu acho que eu já contei para vocês essa história, mas eu achei muito interessante. Teve um missionário indiano, Sadhguru Sundar Singh, né, que ele escreveu aquele livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Alguém já ouviu falar? Você lê? O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Conta-se a história, né, ele primeiro, quando Deus alcançou a vida dele, tinha uma escola cristã, e os pais permitiram ele estudar, e lá ele conheceu a Jesus. Só que os pais e toda a família
não aceitaram. Não, você não vai sair da nossa tradição. Tentaram convencer o jovem, ele disse, não, agora que eu encontrei a verdade, a vida em Jesus Cristo. E teve um episódio que o tio dele, que era riquíssimo, disse, Sadu, vem cá, bora passear? Bora. Aí foi lá nos seus palácios, mostrou toda a riqueza dele, assim, olha aqui meu filho, tudo isso aqui você pode usufruir. É simples. Deixa o cristianismo. Volta para as tuas tradições. Volta. Ele pensou que ele iria conseguir, né? Ele disse, eu não posso. Jesus me amou. A família ficou tão raivosa que tentaram matá-lo. Ofereceram um grande banquete para ele com veneno. Mas ele ainda sobreviveu e depois, a partir dali, ele passou a pregar o Evangelho, né? Conta-se uma história de que ele foi convidado para uma igreja, salvo engano, na Europa, não me recordo agora o país, e que lá, chegando, né, o filho do pastor que estava hospedando, se eu me recordo bem, ele viveu aquela semana, aquela série de pregações, depois ele saiu. Aí o filho do pastor lá que estava hospedando disse, e pai, cadê Jesus? Jesus? Sim, aquele senhor que estava aqui. Tudo que eu tenho aprendido na IBD, eu vejo Jesus. Jesus estava aqui conosco. Muito interessante. A criança enxergou Jesus na vida daquele homem de Deus. Então, como as pessoas olham para nós, Deus nos deu condições de vencermos as paixões e os desejos da nossa carne. Pedro, inclusive, vai dizer, num outro contexto, que esses desejos fazem guerra contra nós. É uma luta diária. E eu faço algumas perguntas, né, para vocês. Algo que me veio à mente, que são desafios, não só de adolescentes, mas de jovens, de adultos, de casados, de todos nós. Como você lida com o olhar carnal? Como você lida com a pornografia? Como você lida com o adultério? Como você lida com a mentira, com a arrogância, com a ganância? Eu não sei se você tem lutas que fazem guerra contra a tua carne, mas esse texto nos traz esperança. Esse texto nos diz que Deus nos deu condições para vencer o pecado, a natureza pecaminosa e caminharmos vitoriosos, crescendo dia após dia como seguidores de Jesus. Ele nos dá essa condição. Ele nos dá essa força. Então, primeira verdade, primeira característica de uma igreja frutífera e operante que conhece a Jesus é que ela recebe condições para fazer a vontade de Deus. E a segunda verdade está nos versículos de 5 a 9. Essa igreja busca crescer em Deus. Ele nos dá condições e nos dá meios para nós crescermos. Assim como na nossa vida, a gente precisa se alimentar, a gente precisa fazer atividades físicas, se alimentar. Existem meios para nós cuidarmos da nossa saúde. Alimentos, estava até conversando ali com uma irmã sobre alimentos que a pessoa tem alergia, aí ela evita, então ela tenta trabalhar e com base nisso vai se alimentar melhor, vai procurar crescer. Se isso acontece na nossa vida terrena, na nossa vida também espiritual, Deus nos dá esses meios para nós crescermos. Alguém pode ler versículos 5 a 7? Por isso mesmo, vós, quando de toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude e conhecimento. O conhecimento, domínio próprio. Com o domínio próprio, perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Olha só aqui o que Pedro está dizendo. A nossa fé, você diz que tem fé, você diz que tem confiança em Jesus, você diz que é um seguidor de Cristo, então ele vai colocar aqui alguns meios. Associem
a vossa fé deve estar associada com a virtude. A palavra virtude tem a ideia de disposição para com a prática do bem. Sabendo que a prática, nós não somos salvos, como diz alguns, pelas obras. Nós evidenciamos obras, temos estudado isso em Tiago, que a fé sem obras é morta. Ou seja, não é uma verdadeira fé que ela não demonstra evidências. Uma verdadeira fé demonstra evidências. E ele vai dizer, a vossa fé tem que estar associada à virtude, essa disposição de fazer o que é correto, de fazer o bem. A virtude associada ao conhecimento de Deus. Quando você procura agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, isso é evidenciado nas nossas vidas, isso demonstra que nós conhecemos o Deus a quem alegamos servir. Conhecimento não é apenas, simplesmente, algo intelectual. Algo que eu não tive condições de ir ao batismo, ainda estava sob efeito da medicação, né? Mas não é como, não sei como aconteceu, mas não é simplesmente no momento de batismo, ler o que é que a gente crê e dizer, e aí, você acredita? Ah, eu acredito, então pronto, eu conheço a Deus. É mais profundo do que isso. É uma vida com Deus. O batismo ali, ele é uma representação do que já aconteceu na tua vida. O batismo é um momento de você declarar publicamente que você já é um seguidor de Cristo e foi alcançado pela graça de Deus. E Pedro vai dizer que a virtude gera conhecimento. O conhecimento gera o quê? Domínio próprio, que é equilíbrio, saber dominar, saber se dominar. No original a palavra é saber dominar o seu ego. Ai, como é difícil, né? Como é difícil pisar no seu calo e você não revidar ou não procurar meios de responder na mesma moeda, né? Me lembro daquela série, fiquei agoniado, parei de ver. Aquela série, Revenge, não sei quantos já viram. Já ouviram? Não sei se vocês já viram toda. Teve uma parte que eu achei muito cíclico, como o pastor falou. Né? Ela procurou se vingar e utilizava os meios, não vou dar spoiler, né? Mas procurava usar meios assim, bem... Primeiro para se infiltrar na família que fez mal a ela, falar por alto para quem não assistiu, tem que ser crítico também, viu? Assistir, mas ser crítico. Então ela procura de tudo para se vingar e vai. E isso parece que começa a crescer, né? Algo que é contrário às escrituras, né? Que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, mas dê lugar à ira de Deus, porque a vingança pertence ao Senhor. E aquela série mostra o contrário, é você fazer de tudo, vou me vingar, mas a vingança é com um prato de sopa, eu vou comer de uma forma bem calma e fria, bem devagar, eu vou fazer vocês sofrerem. Essa é a tendência da nossa carne, a tendência da nossa carne é essa. Alguém deu uma palavra ruim, e eu não estou dizendo que é fácil, a gente cai muitas vezes, a questão é como a gente lida com isso. E Pedro vai dizer que o conhecimento gera domínio próprio. Você sabe qual é a vontade de Deus de você. Senhor, me ajuda, me dá forças para eu dominar o meu ego. E o domínio próprio gera perseverança, que significa paciência. A perseverança gera piedade, compaixão, amor às coisas sagradas. A piedade gera fraternidade, amor para com os irmãos, e a fraternidade gera amor, que é uma doação em geral em prol dos outros, não é a busca dos seus próprios interesses. Estou aqui vindo por alto porque tem muita coisa, a gente poderia aprofundar aqui. Mas, irmãos, uma fé genuína em Deus demonstra em sua vida que Deus vive em você. Eu gosto de usar essa expressão. Uma mangueira saudável produz manga não para provar que é mangueira, mas porque é natural ela produzir mangas.
Se é natural, ela produz naturalmente mangas. Ela não faz de tudo para... Olha, eu sou uma mangueira, viu? Não, é natural. O cristão, ele faz boas obras, ele procura demonstrar o seu amor a Deus, porque é natural, porque ele já foi alcançado pela graça de Deus. Ele conhece a dimensão do amor de Deus para com ele. E eu me recordo até hoje dessa frase que o pastor Alvino, quando foi pregar lá na igreja, ele disse, 2 anos atrás mais ou menos: se te acusassem de ser cristão, haveria provas suficientes para te condenar? Ele citou, eu esqueci o nome do autor, mas ele mencionou esse missionário. Se houvesse uma grande perseguição, né, e lá na igreja do Marco, né, houvesse, a gente não quer isso, mas se acontecesse hipoteticamente, e nós fôssemos acusados, olha, eles têm que ser presos, que agora no Brasil é proibido ser cristão. É proibido ser cristão. Haveriam provas de que você realmente é cristão? Haveriam evidências? Ou não? Ah, não, ele é só um religioso, ele se adapta. Pode libertar. Uma pergunta que eu me faço também. Será que se eu fosse acusado de ser... Ah, mas é fácil, o senhor é pastor. É, irmão, mas eu também sou ovelha, eu também sou de carne e osso, eu também luto contra o pecado, irmão, igual a vocês. Então, será que haveriam provas suficientes de que nós seríamos cristãos e poderíamos ser condenados? Eu estava vendo uma mesa redonda na Igreja Esperança, do Guilherme de Carvalho, do Ministério Labri. Estava numa mesa redonda com outro professor. Foi no final do ano passado, antes das eleições, eles estavam falando a relação entre cristão, política e tal. E ele fala justamente sobre uma ativista. A gente sabe que o STF está discutindo, não sei como é, eu acho que deram uma pausa, né, sobre o crime de homofobia, né? E ele citou uma filósofa contemporânea, que ela disse o seguinte: nós temos que proibir a homofobia. Enquanto tiver no mundo pessoas que acham que é pecado, a gente precisa fazer de tudo para criminalizar. Aí o Guilherme de Carvalho disse, então, na visão dela, o ideal é que não tenha cristão. Que o cristão verdadeiro vai amar a pessoa, vai levar o evangelho para todos, mas não vai compactuar. Então, irmãos, haveriam provas suficientes se você fosse acusado de ser cristão? No versículo 8, ele vai dizer: porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Que vocês sejam frutíferos e operantes pelo poder de Deus. Irmãos, Deus deu esses meios para nós. Nós não participamos das reuniões coletivas, pelo menos não deveríamos, simplesmente porque é uma obrigação religiosa, mas é um meio que Deus usa para que nós possamos ser exortados. Por que a gente se reúne constantemente nos domingos, nos retiros, nos cultos de quarta, os jovens e adolescentes e as crianças no sábado? Por que a Bíblia vê como imperioso e importante nós estarmos juntos? Irmãos, não tem um crente que ele deve ser um crente, um cristão sozinho, no sentido de não ter comunhão com ninguém. O último censo do IBGE detectou um movimento que é o movimento dos desigrejados. Ai, na igreja tem um bando de hipócrita. Ai, eu já fui muito ferido. Já sei, tive uma brilhante ideia. Eu vou ser crente sozinho em casa. Não vou para canto nenhum. Porque sempre eu vou me ferir, vou ferir os outros. Né? Mas por que Deus diz que é importante? Hebreus vai dizer que a gente não deve deixar de congregar, como já era o costume de alguns, não é novo. Não, já era costume de alguns. Por que é importante nós estarmos juntos?
É porque a gente não vai se ferir? A gente vai se ferir? Hein, Jardel? A gente vai, né? Às vezes se machucar, falar uma palavra que o outro não gosta, o outro vai dar um furo na gente. Não vai acontecer isso? Alguém vai dar uma palavra atravessada? Não, mas aqui é a igreja do Senhor. Aqui é a igreja do Senhor. Aqui não existe isso. Aí eu tenho um autor que eu gosto muito, Mark Dever, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Ele vai dizer, irmãos, e é justamente esse o propósito de Deus. Como é que a gente vai aprender na prática a amar aquele que a gente não tem simpatia se a gente não conviver? Aquele que algum tempo atrás nos machucou, mas sempre nos cultos a gente tá lá. Aí o Davi diz, abraça o seu irmão, ou então o pastor, no final do culto, abraça o seu irmão, vamos na paz. Ele está do seu lado. Claro que isso pode ser encarado como um mero ritual mecânico também. Eu abraço. Mas a questão de convívio com pessoas que te machucaram. Como é que a gente vai aprender o perdão na prática, irmãos? Aqui a cristã evangélica não é perfeita. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Começando por mim. Paulo ainda dizia, né? O grande apóstolo Paulo, que teve experiências com Deus, um grande pregador, um grande missionário, um grande homem de Deus, ele diz, olha, quero dizer que eu sou o principal dos pecadores, tá? Rapaz, se ele era o principal dos pecadores, eu sou o quê? O verme do... Não sei, não dá nem para falar aqui, porque eu seria. Mas ele, irmãos, nós estamos aqui porque nós estamos caminhando. Talvez uns são mais maduros que outros. Uns vão espetar mais, precisam ser trabalhados por Deus. Mas é importante nós estarmos aqui. Deus nos deu meios de nós convivermos e lidarmos com isso. E ao trabalharmos, Deus vai nos ajudando a dominar o nosso ego. Não é fácil. Às vezes a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Eu não gosto dessa música. Eu não gosto como o irmão canta. Não sei. Sim, mas ele está sendo usado por Deus. Vamos trabalhar paciência. O pastor Samuel fala de um jeito que eu... Me ajude, tolere um pouquinho, ore por mim, para Deus trabalhar em mim também. Todos nós temos nossas limitações, irmãos. Deus nos deu essas condições. E é por isso que nós também estamos aqui. Para a gente aprender um pouco da palavra de Deus e nos ajudarmos. Eu já vi várias pessoas aqui, já aconteceu também de pessoas virem comigo falando de alguma dificuldade, eu também procurar irmãos e falar de uma dificuldade, e a gente tem isso no convívio. Deus usa esses meios para trabalhar em nós, para nos ajudar a crescer. E de falar algo pesado no versículo 9, Pedro, né? O que é que ele diz no versículo 9? Em quem não tem essas coisas, se alguém não as tem, está cego, só vê de perto. Irmãos, tudo isso precisa estar presente, não é de uma maneira perfeita. Como fomos glorificados, irmãos? Quando Jesus voltar, se estivermos mortos, vamos ressuscitar, não é isso? Com corpos transformados. Se estivermos vivos, o que é que vai acontecer? Seremos transformados num piscar de olhos. Aí nós não vamos mais pecar. Então é uma busca constante. Eu ouvi uma frase dizendo, o verdadeiro cristão não é aquele que não peca, mas é aquele que continuamente tem disposição de agradar a Deus e está de joelhos continuamente, pedindo e clamando graça a Deus, pedindo para Deus trabalhar na sua vida, pedindo para Deus lhe ajudar naquela tentação, pedindo para que você possa crescer e ser bênção para com teu irmão. Quem não pratica essas virtudes é cego, irmão. Somente vê de perto, esquece dos pecados que foram purificados na cruz. Irmãos, nós somos crentes verdadeiramente
Se a resposta é sim, se um dia você foi alcançado pela graça de Deus, eu e você somos sal e luz, lembra do Sermão do Monte? Seguidores de Jesus, pessoas que evidenciam a vida de Cristo em suas vidas. Se não, a gente vai ser somente religioso, irmãos. Oséias mostra isso, né? Os sacerdotes, a gente não aprendeu ontem e hoje, os sacerdotes, aqueles que deveriam ensinar o povo, eles já davam um mau exemplo. Eram só religiosos. E o povo estava sendo destruído porque faltava o conhecimento verdadeiro de Deus. Muitos achavam que era apenas participar dos rituais. Ah, já fui para o retiro da igreja do Marco, beleza. Agora voltar para Belém, voltar para Ananindeua, agora vou continuar minha vida do meu jeito. Isso não é cristianismo, irmãos. Isso é apenas religião. É apenas religião. É cumprimento de... Você trocou, sabe? Muitos eram católicos, aí trocou, só mudou de nome, sabe? Não vai mais para a procissão, mas participa religiosamente dos cultos, da programação da igreja. Me entendam, irmãos, eu não estou dizendo que as programações não são importantes. Me entendam, eu estou querendo falar da essência das coisas. Não são os rituais que me fazem aproximar de Deus, não. Eu já tenho um relacionamento com Deus e por isso eu faço de tudo para estar com os meus irmãos. É outra mentalidade. Eu não dizimo e entrego minha oferta para poder barganhar com Deus. Deus, agora me dá 7 vezes mais, viu? Agora eu quero trocar de carro. Eu fiz um grande propósito, fui lá com Jonas, depositei uma grana na conta da igreja. Rapaz, agora Deus vai me abençoar. Não é essa a nossa lógica, irmãos. Eu oferto, eu contribuo, porque Deus tem sido tão bondoso para comigo como uma expressão de amor a Ele. Eu quero demonstrar a minha gratidão por tudo que Ele tem me dado. Não é barganha com Deus. Não são barganhas. Características de uma igreja frutífera e operante pelo poder de Deus. Meu celular descarregou, não sei quanto tempo falta. Então, cronômetro. Então, primeira verdade. Uma igreja frutífera, operante, que conhece a Deus, recebe condições para fazer a vontade de Deus. E segundo, busca crescer. Todos nós aqui precisamos crescer, irmãos. Precisamos continuar crescendo, prosseguindo, amadurecendo. E versículos 10 e 11, uma igreja frutífera e operante que conhece a Deus, empenha-se em perseverar na salvação em Cristo. Olha o que diz o versículo 10. Outra pessoa pode ler, por favor? O Pedro aqui está dizendo, empenhe-se em confirmar o chamado e a eleição de vocês, porque se vocês fizerem isso, vocês não vão tropeçar. Ou seja, nós devemos constantemente examinar a nossa vida. E é algo que eu estou sendo levado a fazer já há algum tempo nesse momento, e nós estamos sendo levados, não porque eu estou pregando, mas é porque a palavra de Deus está nos mostrando isso. A examinar a nossa vida. Será que nós estamos realmente na fé? Será que somos realmente, procuramos ser seguidores de Jesus? Ou será que eu sou apenas um mero... eu sou pastor, então tenho minhas responsabilidades. Pastor Paulo pediu para ajudar na área de ensino, então compro isso e tal. Será que é só isso minha vida cristã? Cumprir cargos, cumprir rituais. É algo que Pedro chama aqueles irmãos a fazerem uma reflexão, um exame. Esse autoexame não é apenas na ceia, né? Que Paulo vai dizer, examine-se o homem a si mesmo. Então, beba do cálice, coma do pão, que é o momento que a gente faz uma reflexão na nossa vida.
esse é um momento importante também. Mas sempre nós devemos ser levados a examinar a nossa vida. Eu me lembro de um texto lá de 2 Coríntios 13:5, que diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Vocês não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Palavras fortes, né? E Pedro diz: olha, examine-se. Veja se realmente vocês foram chamados por Deus. Confirme a eleição. A palavra chamada é chamado eficaz, quando Deus nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. E eleição, o fato de Deus nos tirar dessas trevas, nos escolher e nos dar a sua salvação antes da fundação do mundo. Então nós somos convocados a nos examinar e verificarmos se estamos firmes na fé. Estamos firmes na fé? A Pâmela estava falando aqui, falando das motivações, né? Eu também fui criado num lar cristão. E às vezes nós somos levados a pensar, né? Eu fui criado na igreja desde pequeno e não bebi, não me prostituí. Então eu sou num patamar superior daqueles que saíram dessa vida. Aí quanto mais, irmãos, a gente lê a Bíblia e olha para a nossa vida e vê o grande amor para conosco e vê que o que faz Deus triste, o pecado, não é só o que a gente faz também. Né? Que sinônimo de crente, o pastor Paulo tem enfatizado aqui, né? Eu não bebo, eu não fumo, não vou para festa, não é isso? Mas, irmãos, Deus vê as nossas motivações. Eu me lembro eu gosto muito daquele pastor, ele prega com muita veemência, Paul Washer. Teve uma vez que ele falando sobre o pecado, a realidade do pecado, né? E muitos questionando, mas eu não vou para festa, eu não tenho uma vida promíscua e tal. Ele diz o seguinte: se nesse telão aqui fosse exibido tudo o que você pensou no dia de hoje, todo mundo pode ver, qual seria a sua reação? A gente pensa que os nossos pensamentos não ferem a Deus também. Ou de repente pisaram o nosso calo, alguém falou uma palavra que a gente não gostou na igreja, mas a gente fica assim, engole a seco, né? Mas lá no fundo, tu vais ver, eu vou fazer de tudo, eu vou mexer meus palitos aqui, tu vai sofrer, tu nem vai saber que fui eu. E depois eu vou só ficar rindo da tua cara, sabe? É aquele que faz o circo pegar o fogo, fica lá de fora assoviando, como se não tivesse nada a ver e tem tudo a ver. Foi ele que fez isso. Como se Deus não visse. As nossas intenções também ferem a Deus. E às vezes a gente pensa, não fumei, não bebi, não me prostituí, nasci na igreja, então sou lindo e maravilhoso. Ai meu Deus, se viesse num telão. Até uns alunos de brinco, professor, será que no dia do juízo final vai ter um telão, todo mundo vai ver? Não só eu e Deus, eu não quero que ninguém veja. Eu não quero que ninguém veja. Então, irmãos, isso também fere o coração de Deus. Quando a gente tem essa dimensão do pecado, é o texto até que a Pâmela leu, né? Quando a gente realmente tem dimensão do grande amor com que Deus nos amou, então a gente tem a dimensão do perdão de Deus. A gente vai entender que pecado não é só o que a gente faz aparentemente. Que aqui no meio eu sou politicamente correto, ou que eu visto minha roupa de crente, eu sou lindo e maravilhoso. Como se Deus não conhecesse nossos pensamentos, irmãos. Então Pedro diz, faça uma reflexão. Veja se realmente você está na fé. Veja o seu chamado, sua eleição. Porque se vocês fizerem isso, vocês não vão tropeçar. E o versículo 11, para a gente caminhar para o final. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, com uma vida reta que demonstra que fomos transformados pelo Senhor, entraremos no reino eterno com a vitória pelos méritos de Jesus. Quando recebemos a Cristo,
nós já fizemos parte do reino, passamos a pertencer ao reino de Deus. Ser cristão não é ser membro da igreja cristã evangélica do Marco, é mais profundo do que isso. É ser discípulo de Cristo, é já pertencer ao reino de Deus. Os nossos valores são outros. E Pedro vai dizer: avalie se vocês estão na fé, verifique o chamado e eleição de vocês, porque se vocês fizerem isso, ele vai dizer, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno. A nossa trajetória e o fim da nossa trajetória conta. Nós ainda estamos caminhando. Mas vai demorar muito para eu... Vai demorar muito para eu morrer. Quem tem o domínio da vida e da morte, irmãos? Eu poderia estar morto. Pode ser uma coisa simples. Daniel ficou muito preocupado, né? Que poderia dar um edema de glote quando eu estava dormindo. Poderia ser alguma coisa sem ar. Amanheceria morto. A nossa vida passa como um orvalho, não é isso? Nós não temos domínio. Durante a nossa vida, nós somos chamados a agradar a Deus. Então, irmãos, 3 verdades, características para a gente caminhar para o final. Características de uma igreja frutífera e operante, que conhece a Deus. Ela sabe que tem condições para fazer a vontade de Deus. Não de maneira perfeita, mas Ele nos dá essa condição. Estou lendo um livro do Kevin DeYoung sobre santidade. E ele diz que é semelhante a um filho. Os pais e mães que estão aqui podem falar melhor, né? Quando o filho faz um desenho, né? Quando o João mostra um desenho da escola dominical e mostra, né? A gente sabe que não está perfeito, mas a gente não vê a intenção. Isso deve ficar muito alegre. João, que bom, que bênção, não é isso? E mostra aquilo alegre. Irmãos, a nossa vida de santidade é como se fosse isso. Não somos perfeitos, mas a nossa vida é como se fosse esses desenhos de uma criança, que não é um Picasso, não é um grande pintor famoso, mas são nossos rascunhos e que a gente oferece a Deus. Deus, é o que eu consigo, eu quero te agradar. E Deus se alegra dessa nossa tentativa de querer agradá-lo. Porque Deus sabe que a gente não consegue por nós mesmos. Nós precisamos do poder de Deus. Qual a qualidade da nossa fé, da sua fé? Nós temos que examinar a nossa vida cristã. Então, irmãos, se você está aqui nesta noite, foi tocado, vamos nos colocar em pé e fazer uma oração. Deus aplique essa palavra aos nossos corações.